gente, sexta-feira. Vamos lá, vamos fazer mais uma live hoje. Hoje eu decidi fazer aqui pelo meu perfil, né? Em vez do perfil da chapa. Boa noite, Andréia. Boa noite, Cláudia. Tudo bem, gente? Sexta-feira à noite gelada, né? Mudou o tempo de repente, mas o nosso final de semana ainda promete. Bom, é isso aí. Bom, São José do Rio Preto deve estar bem quente aí, né, Cláudia? Deve estar um calorão, que coisa boa. Bom, para quem estava me acompanhando ontem, né, pela chapa, eu sou a Valéria Braunstein, como meus colegas aqui, das pessoas que me seguem já sabem, e eu estou concorrendo à chapa do Conselho Regional de Psicologia, chapa 12, Equidade e Confluências, para para as eleições, né, para a próxima gestão do CRP São Paulo, tá? Eu sou cabeça de chapa, então eu estou concorrendo à presidência neste momento. Obviamente que depois que a gente entra, a gente vai trocando, né? Dentro de um período de um ano, a gente deve trocar e tal. É até bom, porque nós vamos variando os modelos de gestão, né? Ontem eu comecei a fazer, não está muito quente aí, não está muito frio não, o Cláudio, não está muito quente, né? Ontem eu comecei a fazer algumas lives falando da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que é uma lei com a qual nós temos um pacto que vai contra a violência contra a mulher, né? Não é só que vai contra, logicamente somos todos contra, espero, mas também é uma lei que protege a mulher em qualquer situação de violência que ela sofra. E ontem a gente conversou um pouquinho com a Keila, que contou o trabalho dela como psicóloga com mulheres. E é um trabalho muito potente, muito forte. Vocês podem assistir na chapa, ficou lá gravado. Ela conta um pouquinho de como é que ela começou a estruturar esse trabalho, como é que ele vem funcionando. Nossa, é um trabalho muito acolhedor, que tem tido muito bom resultado e vale a pena a gente copiar, né? Pensando inclusive no Conselho Regional de Psicologia, ficamos então discutindo ontem o quanto que seria importante a gente fazer mostras onde a gente pudesse contar de trabalhos reais, né? Aquilo que se faz no dia a dia com as psicólogas, né? Oi, Paula, tudo bem? Quanto tempo, hein? Paula, formada há um tempo já, hein, Paula? Pois queria saber o que você anda fazendo. Se você quiser me contar um pouquinho, eu vou adorar. Viu, querida? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre isso. Oi, falou um pouquinho sobre isso. Você quer me contar, Paulo, o que você está fazendo? Eu começo e paro, né? Essa é a Valéria. Ah, que bom. Então daqui a pouco eu te chamo para você me contar, tá? Você vai contar aqui para todo mundo ouvir? Vou achar maravilhoso. Vai contar? Me diz. Que aí eu te convido a contar aqui. A gente vai ficar um pouquinho e aí você conta. É um dos objetivos hoje. Então, vai me ouvindo aqui. Aí, a gente conversou um pouquinho sobre o trabalho da Fabiana também, né? Que da Roda das Pretas, que é também um trabalho com mulheres, um trabalho também muito potente e tem tudo a ver com a prevenção e com a remediação da violência contra a mulher, né? O número de feminicídio aumentou, o número de violência contra a mulher também, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre a violência que eu sofri aqui num encontro com as psicólogas e hoje mais tranquila. Ontem eu fiquei bem
nervosa, irritada, impaciente, né? Porque afinal de contas, veja, as psicólogas querem falar. E foi uma violência com elas também, impedindo-as de falar, né? Impedindo-as de colocar. Tá bom, Paula, a gente combina, tá? Então, vai acompanhando aí. E aí, hoje, eu vou... Ontem a gente falou com a Lu, com a Fabiana e falamos com a Keila. E a Luciane ia entrar para falar um pouquinho do trabalho dela, né? Para a gente falar um pouquinho das questões das meninas, né? Como é que é a violência quando ela acontece na infância, né? Oi, Leopoldo, tudo bom? Como é que ela acontece na infância? E aí, como é que ela já começa a acontecer na infância? Me parece que a gente naturaliza bater nas crianças, né? As meninas principalmente, a obedecer, a apanhar. Enfim, acho que a Luciane tem muito que contar para a gente sobre isso. Então, ontem a gente começou e ela ia continuar hoje. Vou esperando ela entrar. Enquanto eu vou esperando ela entrar, porque a gente não ia ficar só nisso. Nós estamos com a série Encontros. E nessa série Encontros, qual é a proposta? Encontro com a categoria, confluência com a categoria, estar com a categoria. Uma das coisas que a gente tem feito são as lives. Amanhã nós temos 5 encontros, gente. É um absurdo, né? O que tem nos procurado para fazer encontro, como isso tem sido bom. Temos 2 presenciais e 3 no modelo remoto, né? Vai ser muito bacana, em várias regiões, vários territórios aqui, né? E uma das outras formas de fazer um encontro, pensando que é o mês da psicologia, né? 27 de agosto é nosso aniversário de profissão, né? Mês do psicólogo, dia do psicólogo. A gente vai falar todos os dias, eu vou tentar falar com alguém, e aí, Paula, você está super convidada a falar. Leopoldo, também, se assim quiser, né? Falar um pouquinho de como é que você começou a sua carreira. Eu dei aula na universidade por 17 anos e eu ouvia muitos alunos falando, mas professora, como é que a gente começa? Depois que a gente pega o CRP, faz o quê? Às vezes, professora, como é que a gente faz para pegar o CRP? Né? Não sei como é que eu pego o CRP. Professora, a gente tem que abrir empresa, não tem? Né? Então, as pessoas perguntavam muito, legal, Paulo, perguntavam muito como começar. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que pode ser uma boa a gente falar de vida de psicólogo, né? O psicólogo no dia a dia. Como é que é? Como você começou? Legal, Paula, te convido. Você só me diz que dia que você está mais tranquila, qual é o horário, que aí a gente já emenda. Como é que você começou, né, o seu trabalho? No que o Conselho Regional de Psicologia te ajudou? Você teve alguém que te ajudou na universidade, que foi te conduzindo, que foi sanando elucidando as suas dúvidas, né? Como é que foi o seu início e o que você faz hoje em dia, né? Então, é importante que a gente possa conversar sobre isso. Enquanto a Luciane não chega, eu vou falar de mim, né? E aí, rapidinho, que apesar de serem 36 anos de profissão, eu acho que eu consigo fazer assim um resuminho, né? Eu saí da faculdade em 1988. Oi, Lu, tudo bom? Eu saí da faculdade em 1988. Na ocasião, o CRP, ele ia até a universidade. Isso facilitou muito a nossa vida, né? Então, eu assinei o meu CRP no auditório da universidade. Nós somos a primeira turma da Unip, que... Eu vou botar a Luciane aqui. Uma universidade particular, que na época era Instituto Unificado Paulista, né? E eu entrei lá na Unip. Oi, Lu, tudo bom? Oi, Val, boa noite. Enquanto a gente esperava, eu comecei a falar aqui, do que a gente vai falar também. E aí, eu entrei lá
eu terminei o curso e o CRP foi até lá, né? Foi até lá fazer com que a gente assinasse lá a carteirinha. Então foi ótimo, a gente assinou lá mesmo, foi uma festa, foi uma comemoração, estava todo mundo bonito, chique, sabe? Quando a gente vai assim, roupa de formatura, roupa de formatura, mas não da festa ainda, de formaturinha, assim, social. Todo mundo contente, né? E a gente assinou e pegou o CRP lá mesmo, e depois recebemos a carteirinha pelo correio. É, e esse CRP acolhe, que hoje em dia continua tendo, né? A gente recebeu as conselheiras lá na universidade e elas fizeram uma palestra contando para a gente, tirando todas as dúvidas. Também eu tive um professor muito bacana, chama Antônio Manuel Pamplona de Moraes, que ele foi no último semestre, que a gente já estava doida, contando como é que faria para começar a abrir um consultório. Que começo era esse? Se a gente tinha que abrir firma, se a gente podia começar a atender, quando a gente podia começar a atender, se tinha que ter contador, não tinha, se era proibido fazer divulgação ou não, se na divulgação a gente punha o número do CRP ou não, né? Essas dúvidas todas que a gente tinha na época, porque diziam que se a gente pusesse o CRP, podiam copiar o CRP da gente e usar de um modo inadequado. Oi, Nani, tudo bom? Você foi minha aluna, que delícia! Então você vai contar também aqui para mim, se não for hoje, se não der hoje, outro dia, com o que você está fazendo hoje em dia e como é que foi o seu ingresso na carreira. Eu vou adorar saber. Você vai contar para gente? Depois posso te colocar aí? Quem sabe, né? Você topa, eu vou adorar. E aí, a ajuda que eu tive Cláudia, é isso mesmo. E a ajuda que eu tive foi essa. E eu logo montei consultório com 4 amigos, né? E esses 4 amigos com quem eu montei consultório. Oba, daqui a pouco eu te chamo então, Nani. Se você precisar sair, você avisa, tá? Antes. Daqui a pouco eu chamo você. Aí montei o consultório, né, com as 4 amigas e um amigo, né, que é o Hélio. Então foi o Hélio, a Suzana, a Silvana, a André e eu. Os 5 alugamos uma casa e fomos começar o consultório. Eu nunca mais parei, né? Sempre atendi, aí a gente dividiu o aluguel. Nossa, a gente era puxado, porque contava moeda, né? Para poder pagar o aluguel, a luz, para fazer divulgação, mas no fim deu certo. O investimento, fazemos supervisão, que é fundamental, fazer a supervisão para a gente poder evoluir. E também eu passei a ter um trabalho de meio período. Eu já tinha, eu era estagiária e fui contratada. Esse trabalho de meio período me ajudou bastante, viu, gente? Porque meio período eu trabalhava, tinha a entrada do dinheiro todo mês, né? Para as contas mínimas e para as contas de casa e tal. E já tinha, eu casei, né? E fui morar com meu marido e eu precisava pagar a conta junto com ele. E aí eu tinha o consultório de um jeito mais calmo, né? Então eu pude fazer um investimento na minha vida. Eu nunca fui no CRP. E aí, quando que eu fui no CRP? Ou quando eu precisava parcelar, quando eu não conseguia pagar, a gente ia lá, sentava, conversava, parcelava no modo que dava, porque não podia deixar de pagar. Quando eu precisava de alguma informação, mas geralmente as informações eu conseguia por telefone. Eu ligava, a atendente me atendia, quer dizer, são 36 anos de formada. Depois eu voltei a frequentar o CRP, porque a Beatriz de Paula Souza, eu faço parte, era coordenadora do GIC, Grupo Interinstitucional de Queixa Escolar. E eu faço parte desse grupo desde 2004, né, quando eu fiz o curso. E ela precisava de um lugar para fazer as reuniões. Adivinha onde eram as reuniões, gente? Dentro do Conselho Regional de Psicologia, numa sala lá da diretoria que é lá em cima, né?
uma sala no meio, não é nem da diretoria lá em cima. Não sei como chama, Lu, aquela ali do meio, sabe, que fica um visor, a gente consegue ver o auditório. Era ali naquela Sala de reuniões. a sala de reuniões. Um sábado por mês a gente se encontrava lá, o CRP emprestava a sala para a gente, ou melhor, não é um empréstimo, né? Que o CRP é nosso, de certa forma. Então, agendava, a gente ia, tomava um café, fazia a nossa reunião, assim como tantos outros movimentos sociais. E dos tempos, que pena. E aí, eu nunca mais parei de ir no CRP, né? Depois eu virei colaboradora do núcleo de educação, depois eu colaboradora de novo na outra gestão, eu ia sempre nos eventos gratuitos, eventos de orientação, eventos onde a gente ia aprendendo a ser psicólogo no dia a dia. Então a gente tinha uma audiência ali, conversava com um colega, encontrava o outro. Eu fiz parte da primeira mostra de psicologia ali. Pois é, Fausto, depois se você quiser conta um pouquinho também, viu? Comecei a fazer lá esse trabalho, depois eu virei conselheira, né? Aí decidi ser conselheira, fiquei lá 2 anos e percebi que isso não acontecia mais. Não acontecia mais, não tinha entrada das colegas, era tudo muito tenso, as orientações não iam do jeito como eu acreditava, as coisas não iam do jeito como eu acreditava, né? E para quem me conhece sabe, né? Eu resisto, eu sou crítica, eu falo, tá? E eu acabei, depois de 2 anos tentando insistentemente, eu entendi que sair era melhor do que ficar, porque sair era compactuar com o que estava acontecendo. E agora eu estou voltando, tentando voltar, porque eu sempre quis voltar, com essa proposta aí, com a chapa Equidade, né? E Equidade e Confluências. E a gente precisa honrar o nome da chapa. Equidade e confluências, encontros, né? Nós precisamos ter encontros. E eu, com certeza, um dos nossos caminhos é um CRP aberto. Um CRP aberto para a categoria. Nós vamos atender telefone, nós vamos, não é robô, né? O tempo todo ali, né? Nós vamos atender telefone, nós vamos abrir para as psicólogas, né? Fazerem ali os seus reuniões, nós vamos fazer plantão. Nós temos, assim, muitas ideias para isso, né? Mas eu não vim aqui só para falar disso. Eu vim aqui para terminar a conversa de ontem sobre violência. A Luciane tem aí um trabalho de doutorado, né, Lu? Voltado para a violência, para crianças, né? Ela conta melhor. E aí eu falei, bom, para fechar, a gente pode pensar junto com a Lu se essa naturalização da violência em relação às mulheres, ela já inicia na infância. Depois a Lu vai contar um pouquinho de como é que ela conheceu o CRP e o que o CRP foi importante na vida dela. Na minha, ele foi importante me orientando, me direcionando para a minha carreira, me compreendendo, me ouvindo e me acolhendo como colaboradora naquilo que para mim é tão importante. Então, bora lá, Lu. Conta você um pouquinho agora, senão eu não paro de falar. Olha, O Nani vamos lá não vai então. embora não, hein? Deixa eu ver se a Nani foi embora. Não, ela tá aí. Eu vou botar ela já aí, para depois ela contar um pouquinho. Já entra, Nani, antes que você saia, hein? Tá aí convidada. Vai, Lu, pode contar que a Nani entra aqui e escuta nós duas. Não dá para entrar junto, Val? Ela tá entrando, eu já convidei. Pode falar. Tá bem, gente, vamos lá. Vou tentar também não falar muito, mas vou iniciar por um aspecto que você traz, Val, que eu ia, aqui na minha organização dos pontos, ia trazer mais para o final, mas você traz uma dimensão da participação da categoria profissional dentro do CRP, que é algo fundamental para o cumprimento das funções do conselho. Por que eu digo isso, né? Porque todo o processo de democratização do sistema conselho de psicologia, que vai se fortalecendo ali no início dos anos 2000 e que tem uma relação direta com a ética profissional,
porque o nosso código de ética, ele está na 3ª edição já, né? E aí essa 3ª edição do código de ética já tem 18 anos, se eu não me engano. Sim, essa 3ª edição, ela vem justamente no bojo do processo de redemocratização brasileira. E aí, na onda justamente, né, da gente construir uma outra sociedade, considerando a garantia de direitos e a vida digna a todas as pessoas, a gente também reorganiza o que é a psicologia nessa sociedade que pretendemos construir. Então, o Código de Ética, pautado por valores emancipatórios, produz as suas normas, né? Expressas no Código de Ética, nas resoluções, nas referências técnicas, enfim. Qual que é a questão, né, da democratização do sistema conselhos, que não se expressa somente em valor, que diz respeito a valores e princípios no Código de Ética, também se relaciona à própria maneira de fazer gestão do conselho. E aí, por que eu pego essa sua fala aí da participação? Porque a produção histórica, o pacto histórico travado no sistema Conselhos de Psicologia, isso significa CRPs do Brasil todo e CFP, significa justamente um modo de gestão democrático. Não porque é legal, não porque é bonito, não porque somos do campo progressista exclusivamente, mas porque é o campo progressista que compreende que é no trabalho construído junto às bases, no caso, junto às psicólogas, que estão nas pontas, né, na execução de seus trabalhos, escutando, levantando experiências, analisando realidades, trazendo a realidade para dentro do conselho, é que o conselho vai conseguir ser competente na sua tarefa de regulamentar, orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, que são as funções principais do conselho. Então, sem participação, a gente negligencia a realidade e corre o risco de desenvolver ações ou produzir normas, parâmetros profissionais que não vão dizer respeito àquilo realmente que a realidade demanda enquanto promoção de saúde, né, que é onde nos alocamos, né, como profissionais da saúde. Então, só trazer essa questão aqui do conselho, né, que justamente diz respeito à dimensão ético-política do exercício profissional e a importância da participação no conselho, ressaltando, né, novamente isso, Val, acho muito legal. Muito legal, não é legal, é importante, é fundamental, né, trazer sempre essa questão. Né? E quando a gente diz estar perto das bases, estar perto da categoria, a categoria perto do conselho, não é só a categoria, são os movimentos sociais, são os coletivos, são as entidades da psicologia, são as universidades, é na confluência, é no diálogo e é na troca entre os diferentes atores que vão ocupando diferentes lugares nesses diferentes espaços que a gente consegue melhor compreender qual que é a nossa função social. E o conselho está aí para isso. Né? O conselho existe para quê? O conselho existe para garantir que a sociedade tenha uma profissão, né, no nosso caso a psicologia, que de fato responda às suas demandas e às suas necessidades. Ô Lu, mas conta pra gente aqui, como é que, então, já que você já começou a falar disso, né? Me conta como é que você conheceu o conselho. Como você começou aí? Olha, eu conheci o conselho quando começou a esquentar. Eu demorei para conhecer o conselho, né? Eu me formei em 2001. Sou psicóloga. Eu nem me apresentei, né, gente? Boa noite. Eu sou a Luciane, sou psicóloga social, tenho uma trajetória profissional marcada por trabalhos de base comunitária, na sua grande maioria, mas não somente, mas em específico nas políticas para crianças e adolescentes, especialmente nas políticas do SUAS. Sempre atuei na parceria público-privado, né, nas políticas dos TUAS.
fui coordenadora de SAICA também, de crianças e adolescentes, mas também trabalhei com fortalecimento de grupos de mulheres, lideranças comunitárias, enfim, né? Tenho uma experiência, um trânsito interessante com populações em situação de muitas violações de direitos. Bom, enfim, né? E aí nessa movimentação do trabalho comunitário e daquilo que se movimenta também nas bases, eu fui parar no conselho. Em qual momento? No momento em que se fortalece a rede de proteção às pessoas, ao genocídio da população preta periférica. Foi assim que eu me aproximei do conselho, né? Que foi um momento... se eu não me engano, agora eu estou tentando lembrar de quem que era a gestão, hein? Ali por 2010, 2012, 2015, né? Enfim. Que era o momento em que a rede de proteção e outros movimentos e coletivos, tal como o seu, Val, também ocupavam o espaço do conselho para poder se organizar. Não somente, mas o conselho tinha as portas abertas, enfim, tinha esse fluxo no conselho, eu comecei a acompanhar esses grupos, redes e coletivos. Neuma Pereira da Silva. Oi? Neuma. Bom, diga. A Nilma. Sim, a Nilma da rede. Umas mulheres fortíssimas, fortíssimas. Enfim, né, muitos aprendizados nessa circulação aí pelo conselho. E aí foi assim, Val, era participando desses encontros, eu não fazia parte desses coletivos, mas eu acompanhava esses coletivos e foi acompanhando esses coletivos que eu comecei a participar de outras ações e seminários e palestras e espaços de orientação do conselho Travei? Eu travei. Ah, foi você. Tá. Fui conselheira no 16º plenário e em metade, né, da atual gestão do 17º plenário. Eu assino a carta de renúncia, a Val, né, tal como a Val, outras 9 pessoas renunciaram também à gestão, mas eu fui expulsa um mês antes da renúncia. Né? Eu assino a carta de renúncia porque eu corroboro, né, justamente a negação daquela forma de fazer gestão, da atual gestão do conselho. Né? E qual que é o problema, né, de determinadas formas de gestão? Né? Não é simplesmente Eu dei uma informação errada. Ah, claro, né? Eu devia ter pensado melhor. Na época, a presidenta era a Carla Bianca. Eu defendi minha tese meu mestrado em 2012. A Carla Bianca era a presidenta do conselho e ela foi da minha banca, junto com a Nassif, a Fátima Nassif, o Luiz Saraiva e a Gabriela. Aí tinham como os conselheiros, a Nilma era conselheira, a Orlene, que é uma das pessoas que apoia a nossa chapa, a Patrícia Batalha, que está voltando agora na nossa chapa, né? Bastante gente aí. E que é uma antiga colaboradora do conselho, né? A Patrícia, agora ela retorna, então, a Orlene. Sim, o Joari, que é nosso apoiador também, né? Muito legal. Bom, pessoas de diferentes campos, né, compondo a chapa, né? Tá muito boa a chapa, Val. Eu não estou na chapa, eu sou apoiadora da chapa. Mas é isso, né, gente? O conselho, né, como qualquer outro conselho de qualquer outra categoria profissional, é um espaço privilegiado. E por que é um espaço privilegiado? Privilegiado no sentido de decidir sobre o exercício profissional de uma categoria. Então, a gente tem que pensar muito em como que gestão é essa, que mecanismos, estruturas são adotadas no executar suas funções precípuas de regulamentar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Né? Então, é fundamental. Né? Porque não é que a gente deixa de defender determinadas pautas se uma gestão for autoritária, mas a gente enfraquece todas elas.
A gente Isso. enfraquece porque a gente não está dialogando com as bases, né? E é quase que uma obviedade que as pautas serão enfraquecidas, né? E a gente perde uma força dentro do conselho, porque o conselho é uma força. Sim. É uma força. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Nani que está aí, era a Nani que saiu? Nani Godoy? Era a outra Nani que estava tentando, que eu estava tentando convidar? Ela tem dois perfis. Porque Não, ela na só verdade, eu sou a Nani R. Silva. Na verdade, meu nome é Ellen. E eu me formei em 2017 na Unip e eu tive a honra de ter aula com você e com o professor Hélio também, que foram Ah, grandes inspirações para ah, a minha carreira, assim. Principalmente, né, falando desse ponto, eu tenho muito orgulho de ver sobre a chapa que vocês estão criando e, assim, é o que de fato eu acredito e que eu gostaria para que nós tivéssemos aqui, né? E eu me lembro muito da época da faculdade, o pertencimento quando você entrou na nossa sala, né? Porque você foi a minha única professora negra, né? E lá é uma universidade particular, e mesmo assim eu era uma das poucas alunas negras na sala, né? Então esse pertencimento de ter alguém para me inspirar fez muita diferença. Em toda a minha carreira e levo isso comigo até hoje, assim, os ensinamentos da senhora e do professor Hélio também. ai, que linda! Vou emocionar aqui, vou chorar. E como que você está fazendo hoje em dia, querida? Eu me formei em 2017. Em agosto de 2017, eu tirei o meu CRP. Esse foi o meu único contato com o CRP, para ser honesta. Eu só fui ao CRP nesse momento para tirar a minha carteira de trabalho. Depois disso, eu nunca mais tive contato com eles, a não ser com o pagamento das anuidades, né? E infelizmente eu tive uma vez um problema com boleto e precisei falar com eles e foi terrível, terrível. Tive uma dificuldade absurda, eu só queria pagar. Eu só queria pagar, né? Só queria fazer a sua parte, né? Só. Então, esse foi o meu único contato, assim, com o CRP, infelizmente, e eu torço muito e faço muita campanha para que a chapa de equidade, que eu acho que esse nome é perfeito, é o que falta para gente, para que vocês consigam trazer aí novos ares para essa psicologia, né? Muito Eu obrigada. comecei, eu comecei a atender em 2017, eu me formei em agosto, em novembro eu tive a minha primeira paciente, foi assustador, desesperador, e aí eu pagava a supervisão, e na época o valor que eu pagava de supervisão era o valor que eu recebia dessa paciente, e começa dessa forma, né? E eu passei por um período também de atendimento em clínicas, por convênio, que é algo também bem desafiador, mas foi muito importante para que me desse um corpo clínico, para que eu me tornasse mais conhecida. Eu atendia todos os públicos nessa época. E aí, desde 2022, eu abri mão de atender nas clínicas, eu atendo exclusivamente particular e me coloquei num lugar onde eu tenho o privilégio de poder escolher o meu público. E hoje eu atendo exclusivamente com mulheres. O meu atendimento é exclusivo para mulheres, o meu trabalho é dedicado e voltado para mulheres. Puxa, que legal! E qual é a região que você está trabalhando? Eu moro em Osasco. Ah, então é metropolitana, né? Poxa, Grande nós Estado. estamos pertinho, viu, Nani? Que legal. E você, o que você acha da Lei Maria da Penha? Conta pra gente, então, um pouco, que ainda estamos no contexto. Você acha que ela nos ajuda em algo? Como é que é? O que você pensa? Na verdade, eu acho que poderia ser melhor, tá? Poderia ser mais abrangente. Eu tive, inclusive, uma situação aqui no condomínio onde eu moro, onde um dos moradores assediava sexualmente outras moradoras, e a gente tentou acionar a polícia e não deu em nada. Nada, Ah, nada. E a gente tem 10 boletins de ocorrência registrado na delegacia, e aí nós descobrimos que a Maria da Penha ela só funciona se você tem um vínculo com o agressor, né? Do contrário, você tem que registrar na delegacia normal. Fizemos 10 boletins de ocorrência, eu não participei dessas violências, mas quando eu soube dessa situação, eu tomei a frente para ajudar essas vizinhas que estavam passando por esse momento tão delicado, e acompanhei elas até a delegacia para fazer. E assim,
eu fiquei muito frustrada e envergonhada, porque eu, na minha cabeça, era algo que de fato funcionava, né? Que o acolhimento existia, até pela forma como a gente vê isso na mídia, eu de fato acreditei que, falei assim, agora vai, ele vai sair daqui preso, vai pra cadeia. Nada. Ele tomou um tapinha na mão e a vida segue normalmente. E ainda por cima, essas mulheres elas foram ameaçadas de serem processadas por calúnia, por difamação, por estar falando sobre ele. É um absurdo, assim, tantas camadas. E assim, eu procurei tantas pessoas, entrei em contato com políticos aqui da região, com advogados. E aí eu fiquei muito triste em saber que a gente está de mãos amarradas. Se não houver uma violência física, uma pessoa ligar para a casa da outra, assediá-la, se ela não tiver agressão física, nada acontece. E se não houver algo que é feito em flagrante, não há nada que possa ser feito. E aí eu fico muito triste, porque é aquele ditado, né, que é para inglês ver, né? E eu, infelizmente, eu sinto que funciona dessa forma também. Dentro do meu consultório, eu atendo algumas mulheres que vivem em situação de violência também, e é muito delicado, é um tema muito delicado, assim, que eu fico pensando que as coisas, elas só vão ter uma visibilidade maior quando, infelizmente, uma de nós morrer. Que ano que foi isso que não reconheceram a violência de gênero? Janeiro, agora janeiro de 2025. Então, gente, ó, posso só fazer um comentário? Lógico. Olha só, né? É um desafio o nosso exercício profissional. Ele é um desafio porque uma série de obstáculos vão se interpondo na nossa tarefa de produzir cuidado, né? E promover saúde e fazer rede, né? Em especial para mulheres em situação de violência. Ela não sai da situação, né? Se a gente não organizar e fortalecer uma rede de apoio. Né? Aí, enfim, né? Quando você fala, essa é uma questão, né? A gente fica muito sozinha, muito isolada no nosso trabalho. E não é fácil sair do isolamento. E aí, só em questão a lei, a Maria da Penha, né? Acho importante a gente contextualizar que, primeiro, né? A Maria da Penha, tal como outras leis, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, né? A Maria da Penha é uma lei que nunca foi respeitada no cumprimento e na oferta e na criação de todos os dispositivos que ela prevê. Essa é uma questão, né? Ainda mais depois que no desgoverno, né, do desgoverno de Bolsonaro, ela perde o estatuto de... A gente perde o ministério, não era ministério, né? A Secretaria da Mulher perde o status de ministério e aí perde força, né? E a gente tem um retrocesso considerável no que se referem a direitos, né, que já haviam sido conquistados, e aí a gente perde vários dos dispositivos da Maria da Penha. Essa é uma questão. Outra questão... não basta a gente ter a lei, a gente tem que cuidar da execução da lei. A gente já não tem a execução prevista em lei porque não tem todas as ferramentas disponíveis, financiadas, a gente não tem orçamento público, né, para proteger as mulheres, minimamente. É uma luta, né? Por isso que a gente fala da luta, né? Mas tem outra questão, mesmo considerando os equipamentos disponíveis, a gente tem a execução das leis. E na execução das leis, por exemplo, delegacia. Eu sou professora também, sou professora de psicologia, e uma aluna contou uma história ali de uma amiga dela que estava em situação de violência psicológica, ela estava adoecendo demais, foi na delegacia e a delegacia falou, não, isso não é violência. Então, existe também ainda... rondando a proteção às mulheres, a proteção às crianças, né? A proteção às pessoas em situação que estão mais expostas a situações de violência, porque tem o cotidiano marcado por tramas de exclusão social, né? Racismo, machismo, capacitismo, etarismo, LGBTfobia, gordofobia. Essas pessoas, na rede de proteção, também serão violadas. Porque a gente ainda tem uma organização ideológica que vai escamoteando a realidade.
e culpabilizando as mulheres pela violência que elas sofrem, e culpabilizando as mães pelas violências que os seus filhos e filhas sofrem, que vão humilhando as mulheres mães, na minha pesquisa de doutorado, né, as mulheres mães de crianças, elas são humilhadas, elas têm medo de todas as instituições que as crianças circulam. Né? Enfim, então tem uma série de ainda, né? A gente ainda convive, é um sustentáculo, né? Na verdade, essa dimensão ideológica, subjetiva da realidade, que também vai impedindo as pessoas de conseguirem acesso à própria proteção. As vizinhas as culparão também. Tem a vizinha que protege, mas tem a vizinha que culpa. E ela não vai conseguir sair da situação de violência porque ela também se sente culpada porque o marido dela está batendo nela lá. Entende que a culpa é dela. E a sociedade irá reiterar este lugar de que a culpa é dela, que foi ela que não cuidou da família, ela que não cuidou do marido. Ela acredita nisso sobre ela. Né? Aí a Val me pergunta ali das crianças, desde a infância. Eu brinco com as minhas alunas, meus alunos e alunas em sala de aula, né, que basta a gente nascer para dizerem que somos loucas. Então, também tem toda uma dimensão das trocas sociais presente na própria linguagem, nas narrativas sobre nós, que naturalizam, escamoteiam a realidade e enrijecem a nossa movimentação. Enrijecem a nossa própria proteção. Isso não está presente na que a família é má e a vizinha é má. Não, são as instituições, né? Não tem os culpados, né? Tem uma organização, né? Tem uma trama que vai organizando as instituições. A família é uma instituição. O bairro é uma instituição. A vizinha, né? O que acontece dentro de casa não foi a casa, as pessoas da família que criaram. Né? É uma produção só histórica. As relações dentro da família são relações de gênero, de raça, de sexualidade, né? Dentro de uma família se convive com LGBTfobia, gordofobia, racismo, machismo, né? Enfim. Mas esse processo todo aí de naturalização das relações violentas, né? Quando a gente incide na culpabilização individual por problemas que são sociais, e a pessoa é culpabilizada, isso interfere diretamente na capacidade dela ser protegida. E isso dificulta o nosso trabalho. Não é fácil, né? Desfragmentar é uma luta da psicologia. Né? Ontem as companheiras trouxeram na live os trabalhos delas, né? A Roda das Pretas, os trabalhos comunitários. É aí que está a força. É no trabalho coletivo. O coletivo tem a capacidade de olhar para a própria história e contribuir para que todo mundo se reconheça nessa história e a mulher, por exemplo, compreenda que a culpa não é dela. Que a criança não vai mal na escola porque ela não fez a lição junto com a criança, que nem a escola fala para ela. Oi. Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto conselho, né, o que é que você acha que a gente poderia, a Nani também gostaria de saber isso da sua parte, né, já que você fez o seu relato tão contundente, aí, tão difícil, né, de lidar, porque a gente é solitário mesmo na clínica e no dia a dia. Como é que a gente, dentro do conselho, pode melhorar esse nosso trabalho junto às mulheres, né? Junto a essa questão de fazer valer? Que tipo de orientação a gente poderia oferecer nesse sentido? Que tipo de encaminhamento você acha que seria positivo aí? Olha, inclusive na nossa plataforma, né? Sim. As propostas que a gente tem. Sim, sim. Exato. Eu vou falar aqui a partir da plataforma, tá? Tá. De questões ali que vão se presentificando na plataforma, em diferentes espaços da plataforma. Gente, acessem a plataforma. Ela está organizada em 6 eixos. E todos eles... Só uma coisa antes de você falar. Muita gente, a gente fala plataforma, né? A plataforma é a nossa Bíblia, vai. São as nossas propostas, né? O eixo, aquilo que sustenta a nossa ideia de gestão para o conselho e quais são as nossas propostas. Então, quando vocês puderem acessar,
que seja ótimo, né? Tá longa, mas ela é necessária de ser longa mesmo. Tem muita coisa para resolver. Fala, Lu. Olha, de muitas maneiras, viu, pessoal? O conselho pode contribuir com a qualificação dos serviços e com acesso, na verdade, a esses serviços e a esses direitos, né? Então, pensando ali na função principal, que são as 4 funções principais do conselho, na orientação. Uma das coisas que a gente precisa fortalecer, que diz justamente respeito a essa aproximação do conselho com a categoria, são os processos de orientação. Porque a psicóloga precisa saber que sozinha ela não vai dar conta de uma situação de violência e que tem uma norma ética que fala para ela que ela tem que mapear o território, buscar outros espaços de convivência dessa mulher, acionar a delegacia. E aí, não é exclusivamente a delegacia, né? Porque a delegacia é um lugar muito difícil. Há outros caminhos, né? Numa situação de violência contra a mulher doméstica, há outros caminhos, né? Há outros centro de referência da mulher, defensoria pública, um CDCM, Centro de Defesa e Convivência da Mulher, um CRM, enfim, né? Tem outros dispositivos disponíveis para que a mulher possa se articular e se fortalecer. Então, acho que um lugar importante é o espaço da orientação, que o conselho precisa fortalecer a orientação, porque você sabe o que é uma situação de violência, mas muitas psicólogas e psicólogos não sabem. Não há um reconhecimento, por exemplo, da violência psicológica. Ai, que estranho! Não há um reconhecimento, não é fácil de tão naturalizado reconhecer uma pessoa em situação de violência psicológica. Isso quer dizer que dentro da clínica há psicólogas e psicólogos que não reconhecem? Então, um lugar importante é a da orientação e do acolhimento, porque quando a gente orienta, a gente acolhe, porque daí a psicóloga pode falar, mas, pô, eu cheguei na delegacia e falaram que aquilo não era violência, e falaram que como não é uma relação conjugal, isso não pode ser tipificado como violência de gênero. Que negócio que é esse, né? Aí, nesse caso, por exemplo, então, olhando para um outro lugar do conselho que também tem ali na nossa plataforma, o lugar do diálogo com os órgãos públicos. O conselho é uma autarquia de administração indireta. É um órgão público de administração indireta. E o conselho tem muito trânsito, pode ter muito trânsito com diversos órgãos públicos. Então, por exemplo, na gestão retrasada do 16º plenário, uma coisa que a gente fez muito foi dialogar com o Ministério Público. O conselho tem este poder. É um lugar de poder, né? A gente precisa pensar muito bem quem ocupa este lugar. É poder no sentido de, eu vou mandar um e-mail para o Ministério Público, o Ministério Público vai me atender e vai marcar uma reunião e a gente vai conversar e eu vou dizer, o Ministério Público, olha o que o exercício profissional da psicologia está revelando em sua prática. Olha o que está acontecendo nas delegacias. Olha os serviços que foram suprimidos, olha o que está acontecendo então com a vida das mulheres, olha só, são 10 mulheres assassinadas por dia no Brasil, né? Então a gente pressiona, ou melhor, a gente faz parceria com diversos órgãos públicos para fortalecer o próprio acesso e a qualificação dos direitos, fazemos. O conselho faz isso. A gente ali na gestão retrasada, a gente fez uma parceria, eu tô aqui o tempo inteiro lembrando dessa parceria e de outras também, né? Mas enfim, a gente fez uma parceria com o Ministério Público para o Ministério Público acompanhar o conselho na fiscalização às comunidades terapêuticas, que nem preconizadas pelo SUS e pelo SUAS estão como projeto de promoção de saúde, pelo contrário, né? São lugares de reprodução de diversas violências, que produzem adoecimento, asilares, né? A reforma psiquiátrica é de 2001, o que a gente está fazendo aí, né? Escamoteando os novos manicômios, né? Enfim, né? Mas então, o que a gente pode fazer de fato é abrir espaços para discussão, reflexão e orientação dessa temática,
fazer uma articulação com o Ministério Público e talvez, né, um mapeamento melhor desse fluxo e indicação deste fluxo de como é que a gente pode encaminhar as coisas, como é que essa psicóloga pode encaminhar as situações as quais ela tem dúvida. E outra coisa que eu acho que cabe uma outra discussão, uma outra live que a gente não vai dar conta hoje, infelizmente, mas vale a discussão, é a proteção da psicóloga, da trabalhadora, né? Eu lembro há um tempo atrás, ô Nani, se você quiser falar, é só interromper, hein? Eu lembro que um tempo atrás, né, meu irmão viu no Jornal Nacional, Jornal Hoje, sei lá o que passou, que uma psicóloga chamada Valéria tinha sido assassinada na Vila Madalena. Aí fala, psicóloga, mãe de 4 filhos, Valéria, foi assassinada na Vila Madalena pelo ex-marido da sua paciente, né? Então, o que relata a história... Aí meu irmão me ligou desesperado, falando, você tá tudo bem com você e tal, né? Eu falei, nossa, uma coincidência, 4 filhos e tal. Mas o que aconteceu? O marido achou que a esposa foi embora porque estava fazendo terapia. E que a psicóloga era culpada dessa situação. Então, ele foi lá e matou a psicóloga, né? Nesse caso, foi realmente um feminicídio que aconteceu, quer dizer, matou, acabou. Então, a gente também precisa se defender e saber como fazer isso, saber como encaminhar essas coisas, né? Porque a gente está sempre cuidando do outro e não se cuida. E às vezes eu acho que a gente precisa dessa orientação de como se cuidar em casos onde a gente tem que quebrar sigilo, em casos onde a gente está sendo ali ameaçada, porque essas ameaças elas vêm, não só dos maridos, né, das mulheres que acreditam que a gente foi, enfim, que a gente foi a culpada pela situação. Sim, Cláudia, isso é muito comum, e Cícera, é um absurdo sim, mas acontece, né? Então a gente também precisa se proteger dessas agressões, porque também é uma agressão com uma mulher, né? Não, e é um ponto muito importante, Valéria, isso que você fala. Quem protege a gente, né? Quem é que vai cuidar da gente? E em que momento? Quem é que vai? E acredito que todas nós temos alguma experiência de alguma violência nesse sentido, né? Mesmo aí com 8 anos de clínica, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de falar assim, então é você que é a Ellen? Eu sou. E aí é uma parceria do conselho com quem? Com o sindicato. Tá. Porque o sindicato está aí para isso, para proteger o exercício profissional. E aí a gente vai se fortalecendo, né, a partir dessas trocas, desses trabalhos conjuntos. A gente fez um trabalho muito bom com o sindicato há uns 4 anos. Está até numa revista no Jornal Psi, que foi do quê? Das psicólogas que sofrem violência sexual na clínica. Também. Gente, nossa, tem lá, né? E aí o que a gente... Que a função, né? O que o conselho fez, então? Vamos fazer uma parceria com o sindicato para pensar a proteção dessas psicólogas e vamos produzir orientação, alertando as psicólogas sobre as características desses processos de orientação, de violência sexual e o que elas fazem. O que faz, né? O que faz? Porque olha só, né? A maioria das psicólogas que passaram por isso, e olha só, gente, é violência sexual no atendimento online, tá? Primeiro, as próprias psicólogas com muita dificuldade de reconhecer que aquilo se chama violência. Segundo, muitas psicólogas achando que foi erro do manejo delas, que elas erraram, então elas tinham vergonha de falar, porque elas iam ter que expor algum erro. Não é erro delas, a gente deve dizer isso. Colegas de profissão, a culpa não é de vocês. Né? Até neste lugar a gente se culpabiliza pela violência que a gente sofre. E aí a gente construiu, junto com o sindicato, a gente construiu toda uma orientação, né, sobre o que ela faz nesse caso.
né? Não vou expor agora, porque senão... mas é ali, né? É interromper o atendimento, que já nem é interromper a prestação do serviço, produzir a denúncia, levantar provas, buscar rede de apoio, enfim, né? Uma série ali de ferramentas para além da proteção do sindicato. Então, o sindicato também se organizou para proteger juridicamente essas psicólogas. Né? Mas Enfim, assim, falta divulgação, né? A gente precisa divulgar, porque as psicólogas, precisa chegar nas psicólogas, né? Então, isso é uma. Porque tudo que vocês estão falando aí, eu fico pensando, né? Como é que eu estando lá como conselheira, né? Junto com os outros 29, alguns deles estão até aqui, como é que a gente vai fazer para melhorar isso? Porque esse é um problema que é real. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, Cláudia escreveu aí, isso é muito comum. Isso é antigo, a Cláudia já é uma psicóloga formada há bastante tempo também, né? Eu também. Nani está aí formada há 8 anos trabalhando, né? Quer dizer, continua, nós temos que mobilizar para fazer. Ô, gente, nosso papo está muito bom, muito delicioso. Eu queria agradecer todo mundo que veio, né, para cá, para a nossa conversa. Vou pedir para vocês seguirem a chapa. Não, então, nós temos lá a chapa 12, Equidade e Confluências. Para saber dos nossos próximos encontros, participem dos nossos próximos encontros. Nani, eu estou tão feliz de ter você aqui. Que vontade de dar um abraço carinhoso, viu, querida? Fico feliz que você está aí formada, trabalhando, atuando, né? E com essa consciência toda. E de eu ter orgulho de ter participado um tiquinho assim da sua formação, de ter inspirado você também, né? Por ser uma professora preta, do Hélio também ter inspirado um pouco você nesse seu trabalho, e sigamos juntas. As outras pessoas que não conseguiram falar, que não falaram, acompanhem. Eu vou fazer live todos os dias, em horários diferentes, mas a proposta é que também a gente discuta. Eu quero saber como é que vocês estão na carreira de vocês, o que é o seu fazer do dia a dia, né? Você como trabalhadora psicóloga, como é que são as suas dificuldades, como é que são as suas demandas, não é? Como é que o CRP te ajudou ou não na sua vida, o que você sentiu falta para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho parceiro e melhorando a nossa vida de pessoa trabalhadora, né? Porque psicólogo também é trabalhador. E era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Luciane, você é uma querida. Quero você sempre do meu lado. Já tô. Você que é. E prazer te conhecer. Seu nome não está aparecendo aqui, é Nana? Na verdade, o meu nome é Ellen, e é Nani, né? É o meu perfil. Eu devia ter entrado com o meu perfil profissional, que é o que eu uso para psicologia, mas eu via lá e falei assim, preciso entrar, porque tudo que a professora Valéria fala, eu quero saber, quero estar lá. Foi uma honra, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Conta comigo sempre que precisar, eu estou aqui. Tá bom, obrigada, viu? Um beijo, Cícera, muito obrigada também, viu? Também qualquer dia queremos ouvir você, a Clécia também, Cláudia, João Paulo, uma querida, Fernando, vamos falar das outras vezes. Ruth, eu quero saber como você está. Ruth também foi minha aluna, mas ela fez pedagogia antes e depois psicologia. Então, aí você estava falando de mulheres com filhos. A Ruth teve um filhinho logo na faculdade, estava grávida. Ixi, tantas histórias para contar. Que bom ver vocês aqui. Conto com o apoio de vocês, Chapa 12, entre o dia 22 e 27 de agosto, Estapa 21, né, para o Conselho Federal, que é nossa parceira, e com a parceria tudo fica mais fácil. Tá bom? Nós vamos ganhar. Não sou eu que vou ganhar, não somos nós 30, somos nós a categoria, porque a gente vai construir esse trabalho junto. Tá bom? Um beijo, obrigada, viu? Tchau, Lu. Beijo, pessoal. Beijo, Fê. Ó, foi aparecendo muita gente boa aqui, Val. Foi, beijo, né? pessoal.
Tchau, Tchau. Rodrigo. Tchau. Agora desligar aqui, deixa eu ver. Tchau, Clécia. Obrigada, Ruth. Ah, depois contar, tá bom? Quero saber, você entra outro dia para contar sua vida psi. Sei que você acabou de montar consultório. Quero ouvir vocês falando. Obrigada, Ruth. Uma honra para mim também te conhecer. Aí, o Fê tá dizendo saudade de você, Lu. Ah, a gente tem que ler aqui, né? Ah, os Já amigos da ganhamos. luta. É isso aí. Olá. Só povo de guerra aqui. Que bom, que bom, que bom. Feliz, feliz. Vá, já ganhamos sim. Vamos lá. Tchau.